Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Mayara, professora de português e redação, e hoje nós vamos falar um pouco sobre parágrafos de introdução. Então, gente, para começar, nós vamos fazer uma revisão básica de algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas, né? A primeira coisa dela é a gente precisa lembrar a aula de estrutura do parágrafo. Lembrando, para a gente lembrar que a estrutura de uma redação ela é composta de três partes, né? A gente vai ter três parágrafos, três tipos de parágrafos, melhor dizendo, né? Essenciais, assim, para a estruturação desse gênero textual, que é o texto, né? Dissertativo argumentativo. Bom, e aí a gente vai dividir em introdução, que é onde a gente vai contextualizar, apresentar o tema e apresentar a tese. Desenvolvimento, onde vai apresentar os argumentos para defender a tese, né? Geralmente a gente tem aí 2 parágrafos. Por isso que a gente tem 3 tipos de parágrafos. A gente pode ter de 3 a 5 parágrafos, né? A sua redação, depende de como você quiser desenvolver essa argumentação. E isso a gente vai ver nas próximas aulas, não é o foco de hoje. E a conclusão, né? Onde a gente vai retomar tudo que foi discutido e fazer uma síntese, no caso do Enem, apresentando uma proposta de intervenção, lembrando que o tema do Enem é um problema que precisa de uma intervenção. Bom, relembrando isso, a gente pode entrar em algumas noções gerais que envolvem a estruturação de uma introdução. Primeiro, a gente precisa entender o que é de fato uma introdução. Introdução, então, é a parte do texto que deve despertar o interesse e a atenção do leitor. É a parte onde a gente vai chamar o leitor, a gente vai trazer o leitor para aquilo que a gente está explorando. A gente vai apresentar ao leitor as ideias principais, né? O que vai ser principalmente explorado, o que vai ser abordado aí dentro desse texto. Então, na introdução que a gente vai fazer essa chamada do leitor para o nosso texto, apresentando para ele sobre o que vai se tratar aquilo que a gente vai estar falando. E aí, a gente precisa chamar atenção para a importância da contextualização. Ela é importante porque, se a gente precisa chamar o leitor para o nosso texto, a gente precisa entender que a gente precisa colocar o leitor dentro da situação que o nosso texto está inserido, no contexto do qual o nosso texto está inserido, para que ele consiga entender, para que ele consiga ativar todas as questões textuais, né, toda a textualidade daquele texto, lembrando da situacionalidade do texto, lembrando, a gente pode lembrar das aulas do nivelamento, né, lembrando das intenções, quando a gente precisa inserir o leitor em determinado contexto para que ele ative os conhecimentos que ele sabe daquele determinado assunto, né, dentro dos devidos lugares, né, de comunicação que esse texto está inserido. E aí, para a gente entender um pouquinho mais essa questão da importância da contextualização, eu trago a questão da situação de comunicação, que a gente já viu também nas aulas introdutórias, né, nas aulas de nivelamento. E aí a gente sabe que na situação de comunicação a gente tem o emissor, a pessoa que produz o texto, né, quem emite esse texto, que vai enviar uma mensagem, né, em um determinado código, através de um determinado canal, para um receptor, né, para alguém, para o leitor. Então a gente pode aí ter a noção de escritor de produtor do texto, né, e de leitor desse texto. E tudo isso vai ser inserido dentro de um contexto, dentro de uma situação, né, que vão ter características não linguísticas, vai ter uma situação, uma situação de interação, né, no qual vai ter elementos históricos, vai ter elementos culturais, elementos sociais que vão estar inseridos aí, que são importantes a gente chamar a atenção. Qual a importância disso para a questão da compreensão da contextualização? É que a gente precisa entender que a situação de comunicação na fala, ela ocorre, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Toda essa questão, o contexto está ali inserido, os dois indivíduos estão ali ao mesmo tempo transmitindo, o canal é um canal direto de comunicação, o receptor vai estar recebendo a mensagem ao mesmo tempo que que o emissor está enviando. Na escrita, não. Na escrita, essa situação ela vai acontecer em partes. Então, vai ter um momento que o emissor está escrevendo, e esse momento não é necessariamente o mesmo tempo que o receptor vai receber essa mensagem. O contexto aí no meio já pode se perder. O contexto aí já vai se deslocar de alguma forma.
Então, se o emissor não trazer o contexto da escrita que ele produziu, o contexto no qual ele produziu aquele texto, para dentro, explicitamente dentro do seu texto, vai ter aí comprometimento, né, dessa interação. Então, essa situação de comunicação aqui, essa interação aqui que a linguagem precisa estabelecer, né, que é a questão fundamental da linguagem, né, é esse estabelecimento de comunicação, interação entre dois indivíduos ou mais, né, ela precisa ser, para que ela seja cumprida na escrita, ela precisa que o contexto seja explicitado dentro da mensagem, né, dentro desse texto, que é a mensagem escrita em determinado código. Então, nós precisamos trazer situar esse texto, né, precisamos contextualizar esse texto muito bem, para que essa característica, né, essa questão da interação seja efetivamente cumprida dentro da escrita. Bom, dentro disso a gente pode falar, então, da estruturação propriamente dita de uma introdução. Então, a gente vai dividir a introdução em 3 partes. A primeira dela é a contextualização propriamente dita, é quando a gente vai apresentar o assunto. Então, vai ser uma introdução mais geral. A gente não vai entrar no tema propriamente dito, a gente vai pegar a parte mais geral, assim, o assunto mais geral. Por exemplo, o tema Educação para surdos no Brasil. Os assuntos mais gerais, a gente está falando de questão de educação, a gente está falando de questão de acessibilidade, né, educação especial. Então, são assuntos mais gerais, são as áreas de conhecimento que vão ser precisadas, que a gente vai ativar, né, para chegar ao tema propriamente dito. Então, vai chegar aí para a apresentação do tema, que é a marcação efetivamente daquilo que vai ser trabalhado, da proposta efetivamente. E esse tema que a gente vai apresentar, a gente precisa fazer, na construção do texto, ele precisa fazer um link para o que será defendido. E isso está sendo defendido é a nossa tese, porque aí é o objetivo, né, da produção de um texto dissertativo argumentativo, como nós vimos nas aulas de estruturação de uma redação, né, da redação dissertativa argumentativa, que o objetivo dela é defender um ponto de vista, é defender uma perspectiva, sua perspectiva em relação a um determinado tema. Então, quando você apresentar esse tema dentro do texto, ele precisa linkar a sua tese, que precisa estar explicitada no final desse parágrafo de introdução, né? Que é a apresentação aí do ponto de vista que vai ser defendido na redação. É importante uma dica, né, que eu posso dar, é que a gente pode dividir, então, esse parágrafo, a gente tem aí uma divisão do parágrafo em 3 períodos. A gente pode pensar aí, não a 100%, a gente pode pensar em formas de modular isso, mas para fins de estruturação prática, para vocês terem um caminho mais seguro, né, para vocês se sentirem um pouquinho mais confortáveis dentro da construção textual, ainda mais num contexto de prova, que tem uma pressão aí que a gente precisa aliviar de alguma forma. Eu não estou oferecendo aqui receitinhas de bolo, né, porque uma produção textual não são receitinhas de bolo, elas são estruturações que a gente pode modificar, mas ela precisa aí ter um esqueleto. Se a gente for pensar nesse esqueletinho, é como se tivesse aí, então, 3 períodos. A gente tem aí, para formar esse parágrafo, a gente pode formar esse parágrafo em 3 períodos. Um período no qual a gente vai contextualizar, né, a gente vai apresentar esse assunto, vai trazer essa apresentação mais geral. Vai apresentar o tema, seria um segundo período. E aí a apresentação da tese seria um terceiro período que você inseriria, né, vai inserir, né, dentro do seu texto, tá? É interessante a gente fazer essa divisão para quem ainda não se sentir confortável com a estrutura, com a produção textual e não quiser experimentar outras formas. Então, para a gente seguir um caminho aí um pouquinho mais estruturadinho, mas de um esqueleto assim textual, essa proposta é interessante. Bom, dentro disso a gente pode ver alguns exemplos aqui, vamos explorar alguns exemplos, para a gente entender aí formas, né, de produzir. Eu vou trazer aqui 4 exemplos. E aí a gente vai de um exemplo que não está muito bem escrito, tá? Por exemplo que está aí bem estruturadinho, ok? Lembrando que são exemplos apenas, vocês podem se inspirar ou não para fazer isso. Aí vai ter dicas do que não fazer e do que fazer, ok? Então aí a gente vai pegar o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Bom, aí esse tema aí eu peguei
essa redação eu peguei de uma das redações que estão disponíveis no site do Imagine, né? E lá eles têm alguns exemplos de redação. E a gente pode pegar aí alguns exemplos que não foram tão bem sucedidos. Como esse primeiro exemplo. Não há dúvidas que existem desafios na formação educacional de surdos no Brasil. Com isso, deve-se levar em consideração as barreiras a serem enfrentadas, como inclusão na sociedade e educação igualitária. Então, ele entra aí diretamente no tema, e ele não faz uma abordagem contextual bem estruturada, ele vem entrando diretamente, falando assim, não há dúvidas, já vai apresentando já a afirmação dele, né, que existem desafios para a formação. Então, ele já vai trazendo aí, e ele usa todas as palavras, né, ele praticamente copia e cola o tema dentro da introdução, logo no início. É interessante que vocês mesclem, tomem essas palavras do tema como se fossem palavras-chave. E essas palavras-chave sejam distribuídas dentro do seu texto, ok? E não sejam escritas como se fossem praticamente um copia e cola desse tema. É que vocês saibam usar isso como palavras-chave, ou seja, como mediando os lugares dela dentro da estrutura para não ficar com essa... você usar essas palavras, mas não nessa estrutura de copia e cola, ok? Com isso, aí ele vai apresentar a tese logo explicitamente, né? Que também a gente consegue perceber semanticamente, né? O link entre as duas estruturas, mas não é um link muito aberto, né? Ele não constrói um caminho dissertativo dentro do texto dele. Com isso, deve-se levar em consideração as barreiras a serem enfrentadas, como a inclusão na sociedade e a educação igualitária. Esse parágrafo, esse tipo de tese, ele está até bem construído, até porque as argumentações, os tipos de argumento que ele traz são interessantes. Porque ele vai trazer uma ideia de inclusão e educação igualitária. Isso daí a gente consegue criar um caminho de pensamento interessante dentro do texto. Só que ele não faz disso, ele não cria uma contextualização muito bem estruturada. Ele vai logo apresentando esse tema, fazendo esse copia e cola, que não é interessante, ok? Sem fazer essa conexão mais intrínseca dentro, fazendo esse link importante, né, entre o tema e a tese, ok? Aí o exemplo 2, né? Ao se pensar a respeito da educação de surdos, é possível afirmar que a inclusão desse grupo nas escolas brasileiras ainda é muito aquém do devido. Isso aponta para a necessidade de mais políticas públicas e sociais para garantir aos surdos formação educacional de qualidade. Bom, nesse ponto aí, ele apresenta uma contextualização, né? Ele traz uma contextualização, mas ele não traz a apresentação do tema propriamente dito. Ele meio que mescla essa apresentação do tema com a tese. É bom a gente diferenciar um pouquinho para a gente ter essa construção linear dentro do seu texto. Talvez eu não tenha recebido uma nota tão ruim nessa construção, mas para vocês conseguirem ter uma construção bem mais desenvolvida dessa sua contextualização, é importante que vocês não mesclem a tese de vocês com o tema. É importante que vocês diferenciem isso, apresentem o tema para apresentar a tese, para a gente conseguir enxergar a linearidade daquilo que você vai apresentar dentro do seu texto, ok? Bom, aí o exemplo é 3. O sistema educacional brasileiro não é preparado para receber estudantes com deficiência auditiva. Aí tem uma boa contextualização. Embora a preocupação para a formação não seja odierna, há desde o século XIX, com Dom Pedro II criando a escola especial, o despreparo e as falhas estruturais na educação dessa população. Essa estrutura aí é meio confusa. Então, é justamente um dos pontos que eu quero chamar a atenção. Ela tá meio confusa, então a gente precisa ler com calma. Embora a preocupação com a formação não seja odierna, há desde o século XIX, com Dom Pedro II criando a primeira escola especial, o despreparo
e as falhas estruturais na educação dessa população acarretam na persistência de desafios no ensino, sendo esses a socialização dos alunos e a ausência dos profissionais. Esse parágrafo está bem confuso, ele tem informações muito interessantes, mas ele mescla, ele tem todos, a gente consegue enxergar que ele tem todos esses passos, mas eles não estão bem organizados dentro do texto. É como se o tema viesse mesclado com a contextualização, a gente não consegue perceber onde é a apresentação dessa contextualização, onde ele está situando, né, propriamente dita, o leitor dentro do texto, quando ele está apresentando o tema, onde que ele está falando aqui, situando o leitor aonde que ele quer chegar com isso que está sendo apresentado, e ele ainda comete, né, quando ele vai tentar apresentar a tese dele, ele comete uma fragmentação de parágrafo, né? Onde ele insere uma subordinada sem uma oração principal, sendo essa a socialização dos alunos e a ausência dos profissionais capacitados. Então, é uma estrutura que a gente poderia pensar em uma reescrita, até um exercício para vocês pensar em como aproveitar essas informações, que são bem interessantes, organizando isso dentro dessa estrutura linear que esse texto precisa ter, ok? Bom, e aí o exemplo 4, né, que é um exemplo um pouquinho bem mais estruturado. Sobre a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para entender essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturbada da função social deste. Bom, aí a gente tem uma introdução que vai trazer a ideia da democracia, da igualdade, né, que a gente tem aí a questão de um assunto mais geral. E aí ele vai trazer isso para a questão da educação e de como os surdos, aí vocês conseguem entender como eles entram? Ele entra dentro aí do tema, ele vai usar as palavras-chave, ele usa a ideia do Brasil, que é importante situar, deficientes auditivos, né, surdos, né, a gente tem aí um jogo, que a gente pode, a gente tem aí uma expressão sinônima, né, para surdos, deficientes auditivos, compõem altamente grupo diferenciado na formação educacional, então a gente tem outra palavra-chave que está aí disposta, visto que o Brasil enfrenta uma série de desafios, aí a outra palavra-chave utilizada. Né? Então ele explora essas palavras-chave para a construção dessa apresentação do tema, chamando, né, contextualizando bem, profundamente, para trazer a tese dele, que torna-se evidente a carência da estrutura, então ele traz aí como ponto de vista a carência da estrutura, bem como a compreensão deturpada da função social, né, desse público, em relação ao público surdo. Então a gente consegue chegar aí que ele conseguiu criar essas margens, ele fez uma contextualização mais geral, explorando a questão da igualdade, né, porque tudo isso vai levar a uma questão mais geral de igualdade social, então ele vai trazer isso, né, de democracia também, que está envolvida nessas questões de igualdade social. E aí ele vai entrar na questão de como a educação, os deficientes auditivos e os desafios que essa questão educacional traz, né, na questão dessa igualdade entre pessoas que possuem um tipo de deficiência e pessoas que não possuem deficiência. Bom, e aí ele vai apresentar a opinião dele, sendo um exemplo mais bem estruturado. No Hangout que vai estar apresentado para vocês, vai ter umas explicitações de algumas estratégias que vocês podem utilizar. Elas vão estar bem didáticas, então não é algo que a gente precisa chamar muita atenção. É só algumas estratégias que vocês podem utilizar, então, para vocês descobrirem qual é a melhor aí, dependendo do tema, né, que vai surgir para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esses vídeos, que eles estejam sendo bem úteis para vocês.
Espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, respeitando a quarentena. Estudem, gente, parem o vídeo, façam anotações. A gente teve bastante informação importante para a construção da introdução, que é cada parte do texto é importante, né? Para que a gente tem que pensar na questão da coesão, ou seja, de como tornar isso um todo, uma unidade bem construída, bem conectada, né? Bem linkada. E espero que vocês estejam estudando bastante, lendo, façam as atividades, façam as redações. Vocês não estão fazendo. A gente passou uma redação semana passada. Quem ainda não fez, faça, ok? Bom, e é isso, gente. Até a próxima.